Estamos sozinhos. Acabou os 3 elementos. Acabou. Acabou meu casamento. Virou 1,5 elemento pros dois lados, né? Ah, é verdade, dividiu por... Mas é que... 3 era 4. É que 3 era 4. Aí rompeu, aí vão abrir 2. Agora vai ser 2, é 1,5 que é 2. 1,5 que é 2. E agora vão ter 2 programas separados, é isso. Depois vai ter a Camila e o Pirula aqui falando sobre as besteiras que eles falam. É basicamente isso. Acho que é. Então tá bom. Então sejam bem-vindos a mais um episódio dos 3 Elementos. Hoje, pela primeira vez, estamos nós dois sozinhos. Pela primeira vez, olha só. Pela primeira vez. Vai ser um programa interessante. Eu lembro uma vez que eu vi Scooby-Doo. O Scooby-Doo sempre se dividia, né? A Velma, a Daphne e o... Como é que era o nome do Mauricinho? Nossa senhora, fugiu agora o nome também. Gente, vocês sabem. E o Salsicha e o Scooby, que é sempre a geladeira. Aí teve um episódio do Scooby-Doo que era zoeira. E pela primeira vez, sem querer, eles se dividiram diferente. Fred. Foi o Fred e o Salsicha juntos. E o Scooby foi com as outras duas. Foi com as meninas. E foi sensacional. Que aí os dois andavam. Aí o Salsicha, você quer ir na cozinha? Ele, não, tô sem fome. Tá Muito bom. E ficaram um climão ali entre os dois, sabe? Genial. Pois é. Vamos ali comer... Não tô sossegado. Então, você quer... Não. Você contou toda essa história pra dizer que tá um climão entre nós dois, é isso? Depois que eu pensei nisso, né? Mas então não, as pessoas já acham, Carlos, a gente tá conversando sobre isso no almoço hoje. O senhor é Vou começar aqui criando uma torta de climão, então. Torta de climão, vamos lá. Quem trouxe a história do sabonete a primeira vez não fui eu. As pessoas ficam me acusando de ser um mau amigo por falar que você usou meu sabonete. Mas quem trouxe a história do sabonete primeiro, a baila, foi você. Olha aí. E o Panetone também. Foi eu que trouxe. Não é culpa minha. Não que você esteja errado. Quer dizer, você tá errado. Quer dizer, não sei agora eu fiquei em dúvida. Falando mal do Pirula. Pirula tá preso. Eu sou oprimido aqui, então realmente continuem. Hashtag Emílio chega de bullying. Exato. Chega de bullying. Entrar nessa campanha. A gente se propôs a fazer um vídeo de viagem diferente hoje. Se você for viajar na sua vida, que eu recomendo, que é importante, trabalhar é importante na vida, mas ter um momento blasé, um momento para você cuidar de você, cuidar do seu emocional, viajar é importante, irmão. Então é importante você ver esse vídeo porque iremos dar dicas. Dicas que você tem que ver para não se arrepender depois. Se eu tivesse visto os 3 elementos. Exato. Mundo cruel. Então estamos aqui para sanar suas angústias antes de viajar. E só complementando o que você falou da viagem, tem o momento blasé, o momento de desligar da rotina. E pra mim tem um outro modelo, um momento super legal também, que é de conhecer outras culturas. Então você vai conhecer coisas que você não conhece ainda. Você vai a Camila dá um exemplo que eu gosto, que é quando você aprende coisas novas, você vai colocando novas lentes na frente dos seus olhos para você enxergar o mundo de uma maneira diferente. E um dos maiores benefícios é que você sai da sua bolha ideológica de certo e errado. Claro. Porque às vezes você nasce numa cidade em que todos seguem a mesma regra moral. Né? E você, então bem e mal se divide assim, certo e errado se divide assim, é fácil. Aí você vai para outros lugares e você vê que, na verdade, não. Certo e errado é relativo. Sim. Né? Enquanto lugares a vaca é sagrado, né? Você acha que, na verdade, o sagrado é o churrasco, né? Aqui no Brasil, na verdade, lá em outro lugar, eles cultuam a vaca. Então, realmente, abre sua mente de uma forma em que você respeita mais a diversidade de uma certa forma, porque você entra em contato com ela. Eu já tive viagens muito próximas de casa que também tiveram esse efeito de eu entender o mundo um pouquinho diferente. Na América do Sul, né? Na América do Sul, mesmo no Brasil, para lugares que você vai para evento, por exemplo, você fala, por exemplo, de Belém muito bem, que você gosta muito bem de Belém do Pará, que é outro país. É um outro país. Comida muito boa, um povo muito legal, um monte de coisa que é aqui no Brasil. Eu fui pro sertão do Sergipe, eu mesmo aqui em Minas, você vai perto de São Paulo, tô falando aqui em Minas, porque estamos em São Paulo, é mais perto do que Belém. Melhor gastronomia, não do Brasil, melhor gastronomia, porque pra mim a melhor gastronomia do mundo é a brasileira. Eu concordo, tendo a concordar. E no Brasil? No Brasil aí a disputa é grande. A disputa é grande, mas eu sou do time Belém do Pará. Então, tem um monte de gente que fala isso, cara. Pela variabilidade, pela diversidade de prato de comida, você vai no self-service, você vê tanta coisa colorida e você não sabe o que é aquilo. E tudo bom, né? E coisa gostosa, né? Sim, aqui no Brasil você vai em vários lugares, o self-service vai ter coisa diferente, mas vai estar lá coisa que você entende. Lá não, é tanta riqueza de culinária diferenciada que eu adoro provar coisa diferente. Eu gosto de experiências gustativas diferentes. Pô. E lá em Belém é peixe de rio de tudo quanto é jeito, é a folha da mandioca, que é a maniçoba. Eles juntaram a gastronomia portuguesa com a gastronomia de várias regiões do Brasil, com a gastronomia indígena e virou a gastronomia de Belém do Pará.
Todo mundo fala que a comida é muito boa, o povo... Então, assim, você não precisa... É claro, a gente quer que você vá pra Inglaterra com a gente tá super empolgado, mas tem lugar perto da sua casa também que já vai te dar uma visão diferente. Eu moro no interior, a Helena mora no interior desde sempre. Agora ela não mora mais no Brasil, mas morou no interior a vida toda. Só de ir pra São Paulo, ela já viu uma diversidade, que é a 100 quilômetros de casa, ela já entendia o mundo de uma maneira diferente, só de sair da cidadezinha que a gente mora para ir para uma cidade maior. Então, a gente está falando aqui para, se você tiver a oportunidade de conhecer outros lugares, não perca essa oportunidade. Sim. Só que isso fica mais confortável se você se preparar. Porque aqui eu vou fazer uma afirmação pesada. Viajar é uma desgraça. O brasileiro não sabe se vestir pra frio. Não sabe. E a gente não sabe nem viajar. Eu tô falando a gente, me incluindo, obviamente. Eu sofro no avião. Eu sofro com os meus pés na hora que eu chego lá, porque eu não tô acostumado a andar 12 horas por dia. Eu não tenho a roupa ideal pro lugar. Então o que a gente vai fazer aqui... Uma listinha! É uma listinha, pegar nossa experiência... E passar pra vocês. E passar pra vocês a nossa experiência. De graça. Então vamos lá. O que você separou? Qual que é o primeiro item que você separou e que você acha que é interessante falar? Não levar trabalho. Tá. Puta, cara, isso é muito importante. Eu fui pra Portugal com minha família uma vez, porque o Ruas é português. Português. E minha família, eu tenho primos lá, e a minha família foi pra Portugal, e eu tava pra lançar o Catarse As Melhores, num sábado qualquer, as melhores tirinhas. E eu pensei, eu vou levar e eu vou fazer lá. Vou finalizar lá. Cara, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, porque... Você estragou tudo, né? O trabalho e a viagem. Eu estraguei as duas experiências. Porque você estava num lugar maravilhoso com a sua família. Gente, vamos passear. Olha que bonito isso, gente. Eu assim, ai meu Deus, eu tenho que postar hoje a tirinha para divulgar a campanha começa amanhã, não sei o que lá. Eu olhando o horário para ver que horas que eu ia chegar no hotel. Pra terminar. Se tivesse boa para terminar. Então você não se concentra, você não se aproveita o momento. É um momento que era para você relaxar, para você ter outras experiências, claro, conhecer outras pessoas, relaxar a cabeça, né? E você fica mais tenso ainda, porque você tá puto, porque não pode relaxar, no momento tem que relaxar, né? Imagina assim, você vai trabalhar pra caramba, aí te botam num spa com hidromassagem, você fica ali, não é pra eu tô fazendo aqui, né? Sabe? Então dá uma frustração terrível, porque você não pode vivenciar aquilo, as pessoas do seu lado vivenciando, olha que experiência, estou alinhando os meus chakras, e os meus chakras explodindo, sabe? E aí foi uma experiência que eu não recomendo. Então, assim, isso de levar trabalho para viagem não rola. Não levem trabalho. Saiba dividir. Trabalho antes, depois, viagem no meio. Perfeito. Dentro dessa história dessa ansiedade que você falou, eu vou pegar o gancho, então, para dar uma dica. Faça planos, mas não se frustre se esses planos não derem certo. Porque o que eu quero dizer? Eu já fui aquela pessoa que planejava cada minuto da minha viagem. Planilha do Excel. Planilha do Excel, assim, eu vou pegar tal ônibus que vai demorar 28 minutos para chegar em tal lugar, com a ideia de ver tudo que era possível. Então a primeira coisa que eu aprendi depois das minhas primeiras viagens, seja uma viagem internacional, seja uma viagem nacional, é que eu não vou ver tudo que é possível. Ok. Então a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é, nós vamos ficar 4 dias em Londres. A gente não vai ver nem 10% das coisas que dá pra ver. A gente vai ver umas coisas muito legais. Mas a gente não vai conseguir ver a cidade inteira. É uma cidade que tem história. Eu vou a Belém passar uma semana, eu não vou conhecer nada de Belém. É impossível eu conhecer tudo que tem pra conhecer em Belém. Então, o que eu me permito agora, eu faço planos lá na nossa viagem. Qual que foi o nosso plano de viagem? Todas as tardes estão fixadas. Então, na primeira tarde, a gente vai no Museu de História Natural. Na segunda tarde, nós vamos para tal lugar. Na terceira tarde, nós vamos para tal lugar. Beleza? Só que os outros períodos, eles têm sugestão de coisa pra gente fazer. Por quê? Porque vai que a gente quer voltar no museu. Vai que a gente quer ir num lugar que a gente estava passando na frente e viu e falou, nem sabia que esse lugar existia. Sim. Então, se você não se permitir ter flexibilidade naquilo que você fez, vai que você chegou no lugar que você mais queria ir e estava fechado. É ruim. Mas se você se permitir ter essa flexibilidade de... eu vou para um lugar que eu nem sabia que existia. Várias coisas que eu aprendi viajando, ou dos lugares que eu mais gostei viajando, eu tropecei no lugar. Aqueles que não estavam na planilha. Não estavam na minha planilha do Excel. E se eu não me permitir ter essa flexibilidade, eu falo assim, cara, eu não tenho que ter essa noia. Eu quero ir em tal lugar, mas, se eu achar um outro lugar legal... Talvez valha a pena ir nesse outro lugar legal. Eu posso mudar os meus planos durante a viagem. Isso é muito importante também. Muita coisa eu aprendi em viagem que não estava no plano. Você tropeçou, tá ligado? Você nem sabia que existia às vezes. É importante planejar, mas não exagere. Esteja aberto à mudança. Exato. E aconteceu uma coisa comigo e com a Helena na França que eu achei muito legal. O sonho da Helena era ir no Louvre.
Então, meu sonho é ir no Louvre. Desde quando ela já tinha 10 anos de idade. Aí ela planejou a viagem para a Inglaterra, e a Helena estuda arte, ela hoje faz design lá na Finlândia, e ela tinha feito um curso aqui no Brasil de História da Arte. Então ela e a professora de História da Arte dela fizeram um plano de viagem. E no plano de viagem tinha o Louvre, o maior museu da Europa, um dos maiores museus do mundo. Demora dias para visitar. Dias para visitar tudo. Cara, a gente ficou 2 horas no Louvre, ela olhou para mim e falou assim, acho que eu não quero mais ficar aqui. E aí eu falei assim, tá, o que aconteceu? Eu explico o que aconteceu. A gente foi na Galeria dos Italianos. Você já foi ao Louvre? Já. A gente foi na Galeria dos Italianos, que tem quadro. E, cara, tem milhares de quadros. Tem 3 camadas de quadro. É quadro pra todo lado. É quadro pra tudo quanto é lado. E aí você tem, isso é uma coisa que não é da Helena, não é uma coisa minha, mas coisa descrita por muita gente, aquela overdose sensorial. Chega uma hora que você nem entende mais o que você tá vendo. É tanta coisa. É tanta informação. São coisas importantes. Sim. Mas é tanta concentração de coisa importante que você acaba não vendo mais nada. E cansa, talvez. Isso gera um cansaço mental mesmo. Então, a gente foi na Galeria dos Italianos, a gente foi, viu a Mona Lisa, ficou 2 horas na Galeria dos Italianos, a hora que a gente terminou, eu falei pra ela, e agora? Você quer ir aonde? Já deu. Ela falou, já deu, eu quero sair daqui. E aí eu falei assim, poxa, Helena, mas a gente não tem mais um dia pra voltar aqui. Esse é o dia que a gente planejou. Ela falou, não tem problema, vamos ver outra coisa. E aí a gente achou uma outra coisa pra ver lá que foi incrível também, entende? Então assim, ela não ficou frustrada porque o plano de ficar 6 horas no Louvre não deu certo. Ela falou, pra mim já deu, vamos fazer outra coisa. E a gente vai fazer outra coisa, andar pela cidade, andar pelas pontes, tem um outro rolê. Então isso que você falou de não leva trabalho, tá muito ligado a isso. Cara, você tá levando ansiedade pra um lugar que não tem que ter ansiedade. Faz plano. Nossa viagem tá planejadinha, mas se dê a liberdade de se surpreender com coisas que você não planejou. E, de novo, isso pode ser em qualquer lugar. Pode ser na Inglaterra conosco, mas pode ser aqui em Brotas, no interior de São Paulo, conhecendo uma coisa nova, comendo num lugar diferente que você não planejou. Eu descobri que tem um museu de ciência em Campinas. Tem um museu de ciência em Campinas, tem um museu de ciência em São Paulo. Que é tipo um parque. Sim. Né? Um parque com várias coisas científicas. Eu fiquei tentado pra ir lá, esqueci o nome agora. Mas eu vi no Reels do Instagram. Mas você pode, por exemplo, você conhece o Catavento aqui em São Paulo? Não. O Catavento é um museu de ciência em São Paulo, ele é mais voltado pro público infantil. Cara, mas eu fui pro Catavento adulto, é legal para um cacete. Olha só, eu nunca fui pro Catavento. É muito legal. Na cidade que as pessoas moram. Então tem isso também. Se permita conhecer coisas, inclusive na cidade que você mora. Então 2 dicas que eu achei interessantes. Não levar trabalho e não transforme, olha só a frase, a sua viagem em trabalho. Pelo amor de Deus. Sim. Outra coisa que eu sempre fazia, só pra terminar esse assunto. Tem dia na minha viagem que eu vou acordar mais tarde. Por quê? Porque no dia anterior eu fiquei até mais tarde. Pô, eu tenho que ter a liberdade de... Esse dia aqui eu não vou acordar às 7, eu vou acordar às 10. Tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem, não estragou nada. Você não perdeu tempo. Então, não leve trabalho pra viagem e não transforme sua viagem em trabalho. Outra dica é você não sabe se agasalhar. Perfeito. Você não sabe escolher suas roupas de viagem. A gente mora num país tropical. É isso. Um casaquinho pra gente, até tá tranquilo. Legal. Eu lembro a primeira vez que eu saí do Brasil, eu levei um casaco de lã e me ferrei, porque tem buracos. Que é horrível, né? Não é pra isso, né? Eu descobri que a Europa, por exemplo, venta muito. Em vento frio. Vento que te dá hipotermia. Mata, vento que mata. Então não adianta só ter um casaquinho quente, casaquinho de lã. Você tem que ter também um casaco que isole do frio. Perfeito. Então geralmente você tem uma camisa. E aí você tem um casaco para te esquentar. Que pode ser até o de lã. Pode ser o de lã. E por cima dele um casaco para proteger do vento. Perfeito. Tem que estar tudo vedado. Sem buraquinho nenhum, você tem que se vedar todo para proteger do vento. Então essas 3 camadas você descobre da pior maneira. Você descobre morrendo de frio. Você precisa desse formato. E outra coisa também, falando de roupa, no Chile eles chamam de primeira capa, que é a calça por baixo da calça. É cirola. Segunda pele. Segunda pele. Você tá calça jeans, e aí, como é que você vai aquecer a perna? E aí você bota uma calça de mergulho, né? Uma calça apertadinha. É uma cueca de perna inteira. Cueca de perna inteira. É o minhocão. Ok. Tem N nomes. Você usa ela para poder também andar em um lugar frio. Isso é uma coisa muito louca, assim, as pessoas que moram em locais frios, e a gente vai numa época que vai estar um pouco frio na Inglaterra, elas entendem uma coisa que a gente não consegue entender, que é, você tem que se vestir em camadas. Porque uma coisa que é um excelente isolante térmico é ar. Então, quanto mais camadas você vai gerando, mais ar você vai tendo entre você e o ambiente. Tem essa questão também de você ter que ter uma camada meio que impermeável a vento fora, porque daí você fica quentinho. Mas eu vou estender essa sua dica. Gente, você vai viajar. A gente.
Um ano de planejamento de viagem. Pensamos na viagem o ano passado. Fizemos um roteiro. Planejamos tudo. Estuda o clima do lugar que você vai estudar, que você vai viajar. Porra, a gente vai em novembro pra Europa. Final de outono, começo de inverno. Tá frio. Então eu preciso me preocupar com isso. Não chegar lá e falar assim, nossa, tá frio. Eu de bermuda, tênis e camiseta, falando, nossa, que frio que tá nesse clima. Então, estuda o clima. Vai para um lugar que é quente, se preocupa com as roupas que você vai usar. Então, ampliando de novo a sua sugestão, estuda o clima, sabe? Vai chover, não vai chover? Que tipo de sapato eu vou usar? Que tipo de meia que eu tenho que usar? Que tipo de blusa eu tenho que usar? A gente chega no sapato. A gente chega no sapato. Porque nós sofremos do mesmo problema. Bolhas nos pés. Não. Qual que é o seu problema? Pé frio. Pé frio é a Camila, cara. Você também Camila? sofre do problema de pé frio. Se meu corpo tá quentinho, mas meu pé fica frio... Acabou. Esse frio vai subindo, vai subindo. Ela fala isso. Se meu pé tá frio, eu vou ficar com frio. É terrível isso. No frio ela fala, eu preciso esquentar meu pé. Vai pro chuveiro com água quente pra esquentar o pé. Eu não consigo entender, eu não tenho esse problema. E aí meu maior pecado é levar tênis de corrida, às vezes. Besteira, frio, né? O pé gela. Isso. Em 5 minutos que você saiu do avião, o pé já E aí gela. ligado ao gelo tem o molhado também, né? Que se tiver frio e molhado, úmido, acabou, esquece. Já era. Esquece. Então um tênis isolante, bem reforçado, é importante também. Porque daí a gente volta pra dica, né? Você vai pra um lugar que tem neve, tá frio, você tem que se preocupar com o calçado que você vai usar. Meia grossa. A meia que você vai usar, uma meia que seque rápido e assim por diante.